Alô, alô! Fala Brasil! Está no ar! Mais um Palavras ao Léo, seu programa diário de todas as noites, comigo, Zé Leonardo, seu cronista preferido. Pois é, cada um tem o cronista que merece. Talvez você, meu amigo e minha amiga, mereça a mim. Essa é a sua sina. A minha é fazer essa coluna de segunda a sexta para tentar entender o que é esse país, esse mundo, em todas as suas dimensões, seja na política, na economia, na arte, na cultura, na sociedade, na vida, enfim. Bom, meus amigos e minhas amigas, hoje não tem outro assunto, né? Aliás, desde o do sábado, né, dia 7 de de outubro, né, não se pode discutir outra coisa senão justamente esse ataque, né, esse revide, vamos colocar assim, do Hamas em relação a Israel. Falo revide porque, na verdade, todo ato da resistência palestina, ao meu ver, obviamente, é um ato que tem como origem uma agressão que o povo palestino sofreu em 1948, quando, a partir do momento que foi criado o Estado de Israel, foram expulsos de suas casas. Né? Em primeiro lugar, cerca de 1 milhão de palestinos foram expulsos aí de suas casas, né, a partir de 1948, quando termina lá o mandato britânico, e é declarada a independência do Estado de Israel. Mas até ali, o Estado de Israel não era ilegal, né? Pelo menos do ponto de vista da legislação internacional, nem do ponto de vista da ONU, porque estava lá, tem uma resolução da ONU que deliberava sobre, né, a criação do Estado de Israel, inclusive com concordância da União Soviética, né, naquele período. Depois de algum tempo de sendo contrário, houve aí uma concordância, e o que houve foi a oposição das lideranças árabes naquele momento, e Israel iniciou uma guerra pela sua criação, depois de anos aí, né, praticando inclusive atentados, né, aí terroristas, né, os grupos, as facções aí, que depois vão dar os serviços de inteligência de Israel, Mossad, Shin Bet e outros, ah, praticando atentados terroristas, a bomba, inclusive, em hotéis, ou em um hotel, pelo menos um hotel palestina, né, que vitimou civis. Né? Depois disso, você teve aí, depois de toda a comoção seguida do Holocausto, junto com a escravidão, né, o maior crime, né, da história da humanidade. Depois de toda a comoção gerada aí pelo Holocausto, houve aí um ambiente favorável à criação do Estado de Israel, só que se deu, de uma forma violenta, e os palestinos que viviam naquela região foram expulsos de suas casas, expulsos de suas terras, sem direito aí à negociação. Né? Então, em primeiro lugar, aquilo já acendeu uma chama de revolta no povo palestino. Só que o Estado de Israel não era ilegal naquele momento. Usava táticas, né, expedientes, né, desumanos, totalitários e tudo mais, mas não era ilegal. Passa a ser ilegal, né, as práticas, não o Estado, né, mas a ocupação, né, de Israel nos territórios palestinos, a partir de 1967, né, onde ao avanço do Israel para a Cisjordânia e para as colinas do Golã. Né? Aí há uma quebra da legislação internacional, obviamente, Israel nunca, né, sofreu algumas advertências, né, administrações, mas de prática nada.
A partir dali, os assentamentos judaicos, né, foram, né, só aumentando, mesmo a partir de 1992, quando houve a assinatura da Tratado de Oslo entre o Arafat, né, e o Yitzhak Rabin, né, que poderia até ter levado a uma solução mais pacífica do conflito, mas houve dois eventos aí que, sim, antes de falar de Oslo, né, Israel passou por algumas guerras, né, contra seus vizinhos, né, em 56, contra o Egito, né, em 67, depois agora, né, agora não, em 73, a Guerra do Yom Kippur, são guerras que Israel se envolveu com os seus vizinhos naquele momento, que não aceitam, né, não aceitavam uma expansão do Estado de Israel, e sempre tendo como principais vítimas os palestinos. Não, ou seja, os palestinos sempre sofrendo por não ter um Estado e também por ser utilizados, assim, muitas vezes como bucha de canhão, carne de canhão, nesses conflitos aí. Né? Bom, os acordos de Oslo vão fracassar, né? Muito porque o extremismo do lado israelense mata, né, o Isaac Rabin, que era o cara que mais ligado a essa questão, e há gradativamente o isolamento da liderança mais secular do Fatah, né, e principalmente a figura do Yasser Arafat, e de lá para cá você tem o recrudescimento assim do extremismo, né, tanto de um lado quanto de outro, e o extremismo, que nós podemos dizer aí do lado palestino, se dá principalmente através do Hamas, mas não só ele, né? Mas o crescimento, surgimento do Hamas, não surgimento não, mas o crescimento do Hamas está justamente ligado a essa política israelense de não viabilizar um Estado palestino, né? Um Estado palestino que seja viável, e principalmente de insistir no avanço dos assentamentos judaicos na Cisjordânia, fundamentalmente. Né? Isso é um resumo, assim, estou tentando fazer de uma forma mais genérica, mais ampla, porque, como eu falei para vocês, não há outro assunto nesse final de semana e hoje que não seja isso. Mas eu quero abordar esse assunto de uma outra perspectiva, de uma perspectiva nossa, brasileira. E também não vou entrar nas questões diplomáticas, se o Brasil deve apoiar, não deve apoiar, não é isso. O que eu quero comentar é uma notícia hoje que saiu no UOL, né, no portal UOL, e na Folha de São Paulo, obviamente, né, que diz o seguinte, né, é uma matéria, é um artigo, cujo o título é o seguinte, né, Vontade de Deus, as 3 razões que explicam o apoio de evangélicos a Israel. É uma verdade, né, é uma constatação. Né, um grosso dos evangélicos, ou boa parte dos evangélicos, apoiam Israel, até sem entender muito bem o conflito, né? E aí, no bojo do artigo, ele vai entrando assim nas razões, e a pergunta: por que os evangélicos apoiam Israel? Né? Aí bota como a primeira razão, né? Bota uma razão bíblica, né? Uma razão da leitura bíblica que esses setores fazem, dentro da leitura da Bíblia, onde, lá em Gênesis, né, Deus, Yahvé, né, do judaico, oferece uma bênção às nações que apoiassem a descendência de Abraão. Então, você tem essa leitura fundamentalista da Bíblia, que, para os autores desse artigo, embasam o apoio dos evangélicos a Israel. Né? Uma outra razão, né, que ele coloca aqui, né, é justamente, deixa eu localizar aqui, justamente uma relação aí meio escatológica, né, que é relacionada ao fim do mundo, né, justamente na visão de setores mais
radicalizados aí do islamismo, né? As condições para o fim do mundo, ou para o apocalipse, né? Não para o fim do mundo, não, para o apocalipse, né? Seria uma das condições justamente o estabelecimento do Estado de Israel, né? Então, para eles, assim, né, justamente a questão do julgamento dos bons e dos maus, que é o que o Apocalipse fala, né, uma das condições para isso existir é o estabelecimento aí do reino de Israel, do Estado de Israel. Né? E tem uma outra razão, que eu acho que é a principal, que faz os evangélicos apoiarem o Israel, é porque isso é uma estratégia do imperialismo. As igrejas evangélicas no Brasil, elas quando se neopentecostais, elas quando se instalam no Brasil, elas se instalam através de missionários e fundamentalmente missionários dos Estados Unidos, que vêm aqui, né, já no início do século XX, né, já para fazer suas peregrinações, e estabelecendo comunidades, pequenas comunidades em primeiro lugar, e essas comunidades vão crescendo, né, até chegar ao que nós entendemos hoje por religiões seitas ou religiões evangélicas neopentecostais e esse fenômeno social hoje. Então, né, a implantação dessas religiões aqui, ela se dá via influência dos Estados Unidos, via influência do imperialismo. Ora, e o sionismo é uma política imperialista, fundamentalmente hoje, uma política que serve aos interesses do imperialismo norte-americano. E mais, essas igrejas evangélicas arrecadam muito dinheiro e parte desse dinheiro vai para Israel. Principalmente, né, essas viagens, visite a Terra Santa, são fonte de dinheiro para Israel também. Né? Então, gente, na minha visão, né, uma parte do que explica esse apoio evangélico, né, a Israel se dá por essa influência do imperialismo, pela origem dessas religiões. Porque se nós formos parar para pensar bem, o Brasil tem muito, mas pelo menos o Brasil, né, profundo, né, o Brasil lá das suas comunidades, né, pobres, das favelas, tem muito mais de Gaza do que de Tel Aviv. Né? Por quê? Porque as comunidades brasileiras geralmente não têm acesso à água, não têm acesso à luz, né? Não têm acesso a alimentos mais fartos, não têm acesso à assistência médica, né? São vítimas de incursões militares periódicas praticadas pelo Estado. Ou seja, o Brasil tem muito mais de Gaza do que de Tel Aviv. Então, se a gente pegar por isso, o apoio dessas religiões, o apoio das comunidades pobres no Brasil, que essas religiões são muito influentes nessas comunidades pobres, o apoio dessas comunidades ao Estado de Israel nesse conflito é algo que nós devemos refletir. Né? E por que ele é? Por que existe e se é justificado. Né? Como eu falei para você, a ocupação israelense, principalmente nos territórios da Cisjordânia, por exemplo, é ilegal. Então, nós se apoia uma ilegalidade, e uma ilegalidade que gera morte, muito mais morte do lado palestino do que do lado israelense. Hoje você tem assim um mundo mais ou menos comovido, porque morreu muito israelense também. Né? Mas ao longo do período, quantos palestinos já morreram? Então, meus amigos e minhas amigas, entrego esse abacaxi em vossas mãos para que vocês possam descascar, deglutir e digerir. E até amanhã, pessoal!